Olá, muito boa tarde a todas e todos. Hoje, o curso livre Tópicos sobre Economia Política Mundial recebe a professora doutora Valéria Ribeiro. Para a discussão do tema a economia política mundial e o estudo da China, né? Esse curso livre, Tópicos sobre Economia Política Mundial, ele é organizado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política Mundial, da Universidade Federal do ABC, pelo Bacharelado de Ciências Econômicas dessa universidade, não é? E esse curso faz parte das comemorações dos 10 anos do Bacharelado de Ciências Econômicas, pelo Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, também da Universidade Estadual do ABC, não é? Pela Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Não é? Conta com o apoio da universidade, da UFABC, assim como da Pró-Reitoria de Educação Continuada. A professora Valéria, ela é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial, o EPM da UFABC, e da Pós-Graduação em Relações Internacionais, o PRI, da mesma universidade. Ela é professora adjunta dos bacharelados em Relações Internacionais e do bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC. A Valéria fez o seu doutorado em Economia Política Internacional pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez o seu mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e a sua graduação também em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela pesquisa, não é, nas áreas de Economia Política Internacional, de Desenvolvimento Econômico e Economia Política, com ênfase particular nos seguintes temas: desenvolvimento e impactos da expansão da China no mundo, relação da China com países periféricos, crise e transformações da economia política internacional e novas configurações do imperialismo. Valéria, é uma satisfação te receber aqui no âmbito dessa disciplina e desse curso de extensão. A ideia que pensamos é que você fique à vontade para falar durante 1 hora até 1 hora e meia, e em seguida a gente vai receber um conjunto de perguntas por intermédio do chat do YouTube. Tá bom? Valéria, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço o convite. Gostaria de parabenizar, né, você por esse curso, pela organização aí da estrutura. Achei bem interessante. Acho que é uma oportunidade muito legal de todo mundo conhecer mais, né, o programa de Economia Política Mundial, se aprofundar em alguns temas por parte aí dos pesquisadores e professores, e também convidando, né, professores externos, que também, com certeza, contribuem muito no nosso debate. Então, te parabenizo pela iniciativa e agradeço o convite. Bom, então, eu vou fazer uma fala, né, aqui, inicial, para a gente começar a refletir um pouco sobre esse tema, e depois espero que a gente possa fazer aí uma discussão a partir das perguntas de vocês, tá? Bom, quando o Gabriel me convidou, né, para essa aula aqui, né, eu fiquei refletindo o que seria interessante abordar. Consegui assistir a uma apresentação anterior, né, do professor Pares, e eu achei que seria interessante aqui, nessa oportunidade, discutir, claro, né, um pouco das pesquisas que eu venho fazendo, né, na área, na discussão sobre China, que eu faço, mas também refletir um pouco com vocês com relação
como a gente pode pensar, né, o estudo da China contemporânea a partir de uma perspectiva crítica e justamente dentro desse arcabouço teórico da economia política mundial. Então, o meu foco aqui, não é, nessa apresentação, vai ser tentar inserir a discussão da China e explicar um pouco como, para mim, é importante discutir a China, abordar esse fenômeno, né, do crescimento recente chinês, o crescimento econômico, a ascensão internacional, a partir de uma determinada abordagem teórica que vem de determinada tradição teórica, no sentido de que é possível observar esse fenômeno de várias maneiras. E hoje eu sinto, né, eu percebo que muitas pessoas vêm se interessando pelo tema da China, querendo saber cada vez mais. Isso, claro, reflete a expansão econômica, a importância que a China vem assumindo, né, no cenário internacional. E cada vez mais, né, nós percebemos uma série de pesquisadores, intelectuais, voltados para essa investigação sobre o próprio crescimento do país, os impactos do crescimento da China no mundo, né, as relações internacionais. Isso é muito bom, né, muito interessante observar esse aumento do interesse pelo tema da China, mas eu sinto que, em muitos casos, eu sinto que as abordagens são feitas a partir de referenciais teóricos e visões muito distintas, né, sobre, enfim, a visão de mundo e a visão intelectual nessas abordagens sobre China. E eu acho que cada um tem o espaço, né, cada um pode entender de uma determinada maneira. Mas me parece muito importante compreender o fenômeno da China a partir de determinada perspectiva teórica, que no meu caso é a perspectiva da economia política, não é? Da crítica da economia política também, dentro da abordagem marxista, e claramente, não é? Essa preocupação também em pensar a economia política mundial, né, como um campo aí de pesquisas que incorpora na economia política uma série de elementos, né, ligados às mais diferentes dimensões, né, dimensões étnicas, culturais, e que, portanto, caracteriza, né, eu diria, o nosso programa, né. Então, principalmente essa preocupação, né, pela incorporação dos estudos a partir do sul global. Então, eu creio que também pensar a China nesse sentido é muito importante, né. Então, eu vou procurar falar um pouco aqui, né, sobre essa tradição da economia política, um certo desenvolvimento teórico, né, dessa perspectiva, como é que ao longo dos anos a perspectiva da economia política vai ganhando, né, novas abordagens, ou seja, vou falar um pouco dessa história do pensamento e como é que o próprio processo histórico chinês ele se insere, né, dentro de um debate, né, e também participando desse debate, né, digamos assim. Então, quer dizer, a experiência que a China vivencia desde o início do século XX e a partir da Revolução de 49, né, a revolução que dá origem à República Popular, é uma experiência prática, política, né, revolucionária, mas que também representa uma construção teórica, digamos assim, que surge a partir, né,
da perspectiva marxista-leninista maoísta, a partir do Partido Comunista Chinês no início do século. Então, de certa forma, a experiência chinesa, né, da forma como ela se apresenta através da construção socialista e até hoje, também significa uma espécie de visão teórica da própria economia política, né, de como um país periférico pode se inserir nessa dinâmica do capitalismo internacional, né, e aí na visão né, do Partido Comunista a partir de um processo revolucionário. Então, dentro, né, ali do debate sobre, por exemplo, as teorias do imperialismo no final do século XIX, vai justamente aparecer no início do século XX, né, e ao longo dessa primeira metade, uma perspectiva né, crítica da economia, uma perspectiva política de ação concreta que resulta na criação da China, né? E quer dizer, e aí, hoje também, quando a gente vai estudar e olhar a China, na minha perspectiva, né, é muito importante a gente resgatar e ter como horizonte, né, esses referenciais teóricos, né, que estão ligados à economia política, a crítica, né, da economia política a partir de Marx, por exemplo, para refletir sobre o que é a China, o que é a China no mundo, para que a gente tenha, então, essa base, né? Bom, então, primeiro ponto aqui que eu quero destacar, né, é o que eu vou chamar de o desenvolvimento da economia política e a questão dos países periféricos, né? Então, digamos que quando a gente fala, né, na perspectiva da economia política, a gente está falando, né, de uma construção teórica, né, que aparece, claro, no contexto europeu, não é? Com autores como William Pett, Adam Smith, Ricardo, que vão começar a interpretar a dinâmica, né, o movimento da industrialização, da expansão ali, né, da dinâmica do capitalismo, né? E nesse sentido, dessa perspectiva, né, nasce justamente o campo da economia política interessado em entender, né, o que está por trás dos processos de crescimento e expansão. Então, observando, por exemplo, a importância do investimento público, né? Observando o que está por trás da formação do excedente, né? Na construção nacional de determinados países, né? Então, observando como é que se dava justamente no plano dos processos produtivos a capacidade de expansão do excedente, né? Então, essa é uma questão muito importante que está lá desde os teóricos iniciais da economia política. E mesmo em Smith, por exemplo, ressaltando, né, que essa construção, esse movimento de expansão do excedente, né, que caracterizaria o capitalismo, sempre esteve vinculado também a uma perspectiva política, né? Então, mesmo Smith já falava numa questão, por exemplo, de classes sociais, não é? Ou William Pett, que vai falar da questão do Estado, né? Ou seja, o movimento em torno da geração do excedente, as decisões em torno da expansão, né, do investimento que gerava mais produto, sendo visto como, né, alinhado e correlacionado com a própria política, né? Ou seja, tudo definido numa questão ali, né, de classes e de Estado. Isso compõe, de certa forma, né, esse campo da economia política, tá? É claro que nessas perspectivas, né, de Smith ou Ricardo, por exemplo, isso resulta, em alguma medida, numa perspectiva defensora, né, do próprio capitalismo,
como sendo um sistema econômico que traria o progresso, a expansão, né? Através, então, dessas dinâmicas materiais e produtivas, tá? Então, quer dizer, eles trazem uma contribuição fundamental para se entender a dinâmica de geração do excedente, de expansão do lucro, do investimento, mas, claro, que, né, nas suas leituras sobre o livre mercado, sobre o comércio internacional, esses autores vão acabar defendendo aquele ideal, né, do progresso, né, de que esse modo de produção, em alguma medida, né, pode levar ao crescimento para todos, né, a benefícios para todos, tá certo? E aí, quer dizer, dentro desse contexto, aparece justamente a crítica da economia política a partir de Marx, que se apoia também nessa investigação sobre os processos de geração de excedente, ou melhor, de valor, no caso do Marx, para realmente desvendar, né, o que estava por trás daquele mundo industrial que aparecia. Mas, obviamente, né, que a perspectiva marxista, ela vai fazer uma crítica ampla, né, a esse modo de produção, a partir de uma perspectiva metodológica do materialismo histórico dialético, e, portanto, ele faz uma crítica profunda que avança, né, para além da essência, para além da aparência, investigando os processos que estão por trás da geração do excedente, do valor, e ressaltando, obviamente, as contradições, não é? A questão da exploração do trabalho, a questão da possibilidade de crise nesse modo de produção, ressaltando a importância dos processos de exploração colonial na acumulação primitiva de capital, inscritos no processo de geração do excedente, expansão do valor. Então, Marx faz uma crítica muito profunda, não é? Nessa perspectiva, tá? Da economia política, ressaltando as contradições, né? E o pensamento marxista, então, ele ganha essa importância na discussão não apenas da própria economia política, mas como base para outras teorias que iriam aparecer posteriormente, né? Discutindo, por exemplo, o papel da periferia, né? Do capitalismo no seu campo internacional, tá? Bom, e aí, quer dizer, embora Marx também ressaltasse a questão do progresso, do desenvolvimento das forças produtivas, a análise da contradição está presente, né? A questão das disputas de classe, a importância do trabalho como aquele que gera valor, né? O valor, então, sendo explicado justamente pelas relações sociais de produção inscritas nessa economia ali industrial. Marx, claro, também vai falar do capitalismo comercial, do capitalismo portador de juros, do capital portador de juros, do capital fictício, tá? Bom, mas, enfim, a questão, né, que eu gostaria de colocar aqui é que, dentro do pensamento econômico, ao longo da história, essa ideia da economia política vai sendo deixada de lado. E aí nós vamos ter a ascensão de uma visão da economia, não é? Muito mais fundada no mercado, ou seja, o que explica esses movimentos em torno da expansão produtiva é justamente as leis de mercado, né? Então, a perspectiva, por exemplo, neoclássica, né, que aparece no final do século XIX, abandona a maneira de entender, né, o capitalismo, o crescimento, da perspectiva da economia clássica, né, da economia política clássica,
e, digamos, de certa forma, joga fora, né, a ideia da política, joga fora a perspectiva, né, das classes, a perspectiva da investigação dos processos produtivos, o que está por trás e que gera, então, um excedente. Fica tudo, digamos assim, sendo visto a partir do mercado, né? E aí, claro, é dessa perspectiva, né, neoclássica, liberal, que vai se desenvolver aí ao longo do século XX a construção teórica mais liberal, não é? Afirmada nos manuais de micro e de macroeconomia, e que, então, embora tenham passado por uma série de desenvolvimentos teóricos, mantém aquela ideia do livre mercado, de que existe um ajustamento automático, né? E que, portanto, dá para entender, né, o mundo dessa maneira, tá? Bom, e aí, quer dizer, seguindo um pouco nessa discussão, né, da economia política ao longo da história, é interessante levar em consideração que, por outro caminho, né, dentro da história do pensamento, a perspectiva marxista vai avançando e aparecendo, então, a construções teóricas, né, a partir de Marx, que vão desenvolver esta ideia da contradição, das disputas de classe, não é? Dentro do capitalismo que se afirmava. Então, no final do século XIX, no início do século XX, aparecem, por exemplo, as teorias do imperialismo, né? Principalmente a partir de Lenin, né? Mas também da Rosa Luxemburgo, que justamente partem dessa discussão sobre o funcionamento da economia nos países centrais, mas acabam, então, identificando o desenvolvimento desse modo de produção e como, de fato, existe uma relação e vai começar a ficar cada vez mais clara a relação entre os processos nos países centrais, né, e um movimento de exportação de capitais, não é? Que coloca, então, os países num movimento imperialista, no sentido de quê? De superar, em alguma medida, as contradições desse capitalismo, né, monopolista, da perspectiva de Lenin, e avançando sobre territórios periféricos, no sentido, então, de compensar e absorver o excedente, o valor gerado nessa periferia. Eu creio que, com a perspectiva teórica imperialista, você tem uma ampliação do debate da economia política para uma discussão mais ampla, o capitalismo internacional. É claro que, desde Marx, o próprio desenvolvimento da lei do valor e a formação de um mercado mundial já estava incorporado em Marx, né, principalmente no livro 3. Mas as teorias do imperialismo interpretam esse momento do capitalismo naquela altura do início do século e são fundamentais para que se comece a pensar as contradições, né, tanto da perspectiva das próprias nações europeias, como as contradições que vão se estabelecer entre os países, né, na medida em que se consolida uma estrutura de estados extremamente hierarquizada e na medida em que se percebe, então, que os processos, né, de extração do excedente, geração de valor, avançam, né, e tomam uma conotação política violenta, no caso ali do imperialismo àquela altura. E aí eu acho que entra nesse sentido, né, a perspectiva da periferia, né, de se pensar e se refletir sobre o papel dos países periféricos nessa discussão toda da economia política, né.
E aí eu acho que é muito interessante, não é? Pensar que ao longo do século XX você vai ter, da perspectiva teórica, né, formulações da América Latina, da perspectiva da CEPAL, do estruturalismo latino-americano, que observa esses processos de crescimento e expansão, mas desde uma perspectiva periférica, incorporando a história, incorporando, né, uma leitura bastante crítica da própria economia. Na América Latina também vão aparecer as contribuições da teoria da dependência, não é? Que, de certa forma, analisam criticamente também esses movimentos contraditórios do capitalismo. Bom, e aí, quer dizer, de certa forma, já nesse momento, né, por que eu estou querendo dizer e ressaltar isso tudo, né? Claro, também não podemos esquecer, né, no início do século XX, da contribuição keynesiana, né, discutindo os limites, né, do mercado autoajustável, da perspectiva da demanda efetiva, a questão das crises, não é? E também, claro, as contribuições do Sraffa, do Kalec, que vão nesse sentido de um olhar da economia política e de um olhar crítico sobre o capitalismo. Enfim, por que eu estou discutindo isso aqui tudo? Para ressaltar o seguinte, né? Quando se vai pensar, estudar a China hoje, né? Me parece muito importante levar em consideração o que interessa para você, a partir de onde você vai olhar, né? Então, quando ali no período das reformas, nos anos 80, com Deng Xiaoping, quando a China se abre para o mundo, existe uma leitura muito liberal do processo, que surge a partir de publicações do Banco Mundial, para dizer o quê? Olha, a China está, né, entrando no livre mercado, né? A China abandonou, digamos assim, o Estado, o socialismo. E até hoje, né, você pode olhar ali aquele país, aquele processo, dependendo de uma abordagem que você queira, né? Mas me parece muito importante, muito interessante olhar para o processo, o crescimento chinês, levando em consideração justamente esse olhar da economia política. Em que sentido? Primeiro, no sentido de olhar os processos de produção do valor, de geração do excedente. O que está acontecendo ali dentro, tá? Não é simplesmente o funcionamento do mercado, a China inserida no mercado, também. Mas o que determina o crescimento chinês? São as exportações, são os investimentos, né? Qual que é a contribuição do trabalho? Quais são as disputas de classe inseridas nesse processo de expansão fenomenal da renda na China? Né? O que está acontecendo ali em termos de crescimento de produtividade, tá? Qual tem sido o papel do investimento, tá certo? Quando a gente fala dessas coisas, a gente está ressaltando a perspectiva da economia política, tá? E mais, partindo também de uma perspectiva teórica da economia política crítica, marxista, por exemplo. Investigar a China hoje a partir justamente das contradições, das explorações de uma classe por outra, não é? De um conflito entre capital e trabalho. Ou seja, partindo de uma perspectiva teórica da economia política, ou da economia política, da crítica da economia política, que me parece ser possível observar, né, todas as dimensões, as complexidades do que é a China hoje, tá certo? Então, eu acho que isso, eu sinto um pouco falta disso, né,
É claro que cada um vai olhar a partir do seu lugar, né? Mas eu sinto um pouco que existe essa dificuldade em marcar, né, realmente esse olhar. E talvez por isso exista talvez uma tendência, né, que talvez esteja muito comum também, em olhar para aquele movimento de uma forma um pouco acrítica, tá certo? Enfim, quer dizer, é muito interessante, né? Quer dizer, um exemplo de desenvolvimento, com certeza, mas, né, tem as suas contradições, tá certo? Então, eu acho que é muito urgente que a gente faça essas pontes, né? Olhando, então, por exemplo, para a China a partir dessas perspectivas, né? Mesmo pensando o estruturalismo latino-americano, mesmo pensando o debate sobre o desenvolvimento, tá? Teoricamente falando, e como é que a gente olha para a China a partir das teorias do desenvolvimento, tá? Quer dizer, é preciso olhar de algum lugar, a partir de algum lugar. E me parece que, então, essa tradição da economia política, né, das contribuições mais contemporâneas são fundamentais, e também da perspectiva crítica, né, marxista, tá? Bom, e aí, quer dizer, dado isso, né, eu queria comentar também como, digamos, o próprio processo histórico, né, em que a China vai construindo, né, essa trajetória, ela, de certa forma, também coloca em xeque, desafia, né, as próprias teorias convencionais que se apresentavam, né, nessa altura aí do século XIX e do século XX, né? Então, quando a gente estava naquele auge, né, do debate sobre o imperialismo, né, e quando, de fato, historicamente, havia a movimentação das potências ocidentais avançando sobre os territórios africanos, asiáticos, estabelecendo controle político e econômico, né? A China, ela é vítima deste processo. Na metade do século XIX, quando, de fato, a Inglaterra avança, né, a partir da vitória nas guerras do ópio, estabelecendo na China, se não uma colônia, mas um território semicolonial, que, né, enfrenta todos os desafios e processos de exploração típicos de uma economia colonial, né? Tendo controle político e econômico das exportações, importações, ficado na mão das potências ocidentais, né? Então, nesse sentido, no final do século e início do século XX, a China se depara com uma situação, né, em que justamente parece, né, fica evidente que aquele projeto liberal, né, de progresso, né, do capitalismo como permitindo o avanço das nações periféricas, isso tudo se mostra absolutamente, né, inexistente, né? Na medida que você tem um país das dimensões territoriais da China, que era uma grande economia, uma economia riquíssima, né, nos séculos anteriores à Revolução Industrial, e que sucumbe ao imperialismo ocidental. E nesse momento, né, dentro da China, no bojo das transformações políticas que o país vai enfrentar, começa então a aparecer perspectivas de desenvolvimento, projetos políticos, né, que buscam recolocar a China, né, ou
enfrentar esta situação de submissão imperial. Então, ainda no início do século, quando a gente tem os movimentos em torno da Revolução Republicana, né, de 1911, 12, que coloca ao fim o regime dinástico na China, você tem ali a ascensão de um debate fundamental a partir do Sun Yat-sen, né, que era uma liderança, né, dos rebeldes em torno da Revolução Republicana, não é? E que depois, né, acaba liderando a formação do partido do Kuomintang, e que tinha uma leitura muito interessante com relação ao nacional desenvolvimento, né? O Sun Yat-sen, ele escreve, então, sobre as possibilidades, né, de um país como a China, através do Estado, dos investimentos, conseguir avançar e superar essa condição periférica, né? E esse movimento, para ele, claro, estava ligado a uma defesa da nação, a uma luta pela soberania, não é? A uma defesa, então, da questão do nacionalismo. Então, o Sun Yat-sen traz essa perspectiva muito interessante com relação a políticas e ações estatais que poderiam conduzir a China ao crescimento, né? E a contribuição dele é muito importante, enfim, a China se torna, né, quer dizer, rompe com aquele regime, tá? Enfim, mas para dizer o quê? Que ali no bojo das transformações políticas aparece também, né, contribuições ali teóricas. E claro, né, ali na década de 20 também se apresenta, né, a construção do Partido Comunista Chinês e o debate, então, em torno da possibilidade de transformação da sociedade por meio de um projeto revolucionário, através da incorporação do marxismo-leninismo dentro da China, tá? E aqui a figura do Mao Tse-tung é muito importante, né? Na medida em que ele também vai teorizar e escrever sobre as saídas para a China nesse momento de enfrentamento imperial, né? E na perspectiva, então, do Mao Tse-tung, né, vem uma leitura muito interessante do próprio marxismo, né, uma visão do um olhar, né, materialista histórico, dialético, sobre a realidade concreta da China, que o leva a uma interpretação distinta daquela que prevalecia, né, nos partidos comunistas, né, na União Soviética, e que acaba direcionando, né, conduzindo um movimento político através da força dos camponeses e não do proletariado urbano, né? Então, o Mao, ele tem uma visão teórica, né, muito interessante, uma leitura muito concreta de como as contradições se apresentavam na realidade chinesa e como seria possível, a partir disso, construir uma alternativa revolucionária que conseguisse, de fato, recolocar a China numa posição autônoma e soberana, né? Então, essas contribuições, né, são muito interessantes, a leitura, né, que o Mao vai fazer sobre a realidade chinesa e como isso vai ser, né, colocado na prática, tá certo? E aí, né, você tem, no início do século XX, né, no contexto, claro, de um mundo, né, polarizado, né, dividido, em que a União Soviética avançava, você tem na China a experiência concreta, né, de um país que, digamos que, promove uma ruptura, não apenas política,
e não apenas em defesa do nacional-desenvolvimentismo dentro da ordem capitalista, mas uma ruptura revolucionária que instaura um outro regime e cria a República Popular, né? Então, é muito interessante, muito surpreendente, né, observar como essa leitura teórica se alia a uma leitura política e que resulta em um processo revolucionário bem sucedido e coloca o Partido Comunista, né, na liderança de um país de dimensões gigantescas como a China. Então, aqui eu sinto que tem, né, quer dizer, tem uma questão aí muito interessante de como também, né, a própria ascensão chinesa vai recolocar o debate sobre a revolução, né, os termos dessa revolução, como é que ela se dá, né. Bom, e aí, quer dizer, nesse contexto, né, da implementação de um modo de produção socialista, não é? Ou seja, totalmente, então, numa direção totalmente distinta, ali você tem, quer dizer, também o desenvolvimento e a construção nacional, né? Que se dá também a partir de esforços no sentido da industrialização, não é? Inclusive, a China, ela se industrializa bastante, mesmo no período né, socialista, mesmo que a indústria de base, e nasce, desde 1949, essa perspectiva da construção nacional, pela via do Estado, pela via do desenvolvimento das forças produtivas, da industrialização, principalmente a indústria de base militar, mas também pelo desenvolvimento e transformação das relações sociais de produção. E aí você tem um processo, né, que eu não vou detalhar aqui, porque a gente não vai ter muito tempo, mas um esforço, né, de coletivização, né, a reforma agrária, a formas de produção que se dão a partir da coordenação estatal, não é? E que, de certa forma, né, colocam a China em uma posição, em termos de desenvolvimento social, né, numa posição comparada a países periféricos, né, que não fizeram uma revolução, uma posição relativamente boa, pelo menos durante um tempo determinado do processo revolucionário, né? Então, para dizer o quê? Que a China, ela demonstra, né, na prática, essa possibilidade de desenvolvimento e ascensão fora da ordem capitalista, né? E nesse sentido, quer dizer, coloca, né, de certa forma, em xeque essa ideia do, né, do capitalismo como tendo tomado, né, vencido, enfim, e a possibilidade do crescimento econômico, da distribuição de renda, nos marcos de uma outra lógica produtiva, um outro modo de produção, né? Então, eu acho que isso também, né, é interessante pensar em como isso, né, coloca um pouco em xeque também essa questão das teorias, né? Ou, de certa forma, né, valida a tese, né, da possibilidade da construção nacional, né, e do desenvolvimento fora dos marcos do capitalismo, né? E aí, quer dizer, ainda dentro desse momento histórico né, em que o Partido Comunista, sob a liderança do Mao Tse-tung, coordena e orienta, né, os processos, você tem também uma perspectiva da construção internacional do socialismo, né? Na medida em que, embora a China não avance numa política externa de conquista e dominação,
de fato, ela ascende nos marcos de uma política externa fundada no respeito à soberania e não intervenção. Ou seja, difundindo para o terceiro mundo, né, essa ideia da possibilidade de luta anti-imperialista e com a perspectiva de uma ascensão que não seguiria os marcos dos países ocidentais. E ao invés, então, de promover processos de conquista e submissão, há uma perspectiva política de alinhamento dos países do terceiro mundo, que está colocado na Conferência de Bandung, em que a China, né, ela vai se aliar a esses países, ela vai dar apoio às revoluções socialistas em países africanos, por exemplo, né? Ainda que não houvesse uma perspectiva de difusão do socialismo, de invasão e tudo mais. Não, mas me parece bastante claro que havia essa solidariedade, essa perspectiva do internacionalismo, ou seja, da difusão do socialismo, né, para o mundo. Né? Então, é uma dimensão também muito interessante, né, se a gente for pensar também nos termos de uma política externa, né, naqueles marcos ainda de um regime político centrado nos ideais do socialismo e tudo mais. Bom, e aí, quer dizer, chegando, né, mais nos dias atuais, digamos assim, no final dos anos 70, né, com a morte do Mao Tse Tung, com os desdobramentos dos conflitos internos, né, da Revolução Cultural, o Partido Comunista Chinês adota uma linha, né, que representa, de certa forma, em alguma medida, uma ruptura, né, com o modo de produção e a perspectiva, a orientação anterior do partido, né? Com o foco sendo muito mais no desenvolvimento das forças produtivas do que necessariamente das relações sociais de produção. E nesse contexto, você tem, não é, um processo através do qual a China, né, se insere no capitalismo internacional, né? Ela, então, vai promover um processo de abertura econômica, comercial, ainda que gradual, mas ainda assim uma abertura, né? Um processo de aproximação com os Estados Unidos, né? Nesse contexto da geopolítica do período ali marcado, né, pela Guerra Fria. E nesse sentido, então, a China, ela começa a promover o que a gente pode chamar de rupturas com o regime anterior, né? Rupturas em que sentido? Rupturas em termos da diversificação da propriedade, né? Rupturas no sentido de inserir-se no capitalismo internacional e abrir-se para os investimentos externos diretos, né? Ruptura no sentido do desmantelamento da rede de proteção social que havia no período anterior. E Deng Xiaoping, ele, né, de certa forma, o mentor e executor desse processo, né? Então, na leitura a partir da qual a ideia era que, no contexto, né, inclusive aí da disputa Estados Unidos-União Soviética, no contexto de um enfrentamento, né, ali, nesse sentido, havia necessidade do estabelecimento desses pactos internos que levariam a China a uma posição de continuidade do desenvolvimento econômico,
não é? Mas agora, seguindo, né, esta linha, que seria uma linha de inserção no capitalismo, ainda que preservando e mantendo intacta a força política do Partido Comunista Chinês, tá? E quer dizer, aqui tem várias questões que a gente poderia discutir, mais específicas com relação às reformas, né? E o que de fato acontece, mas eu queria ressaltar alguns elementos que dialogam com o que eu estava falando antes, né? Primeiro, é importante levar em consideração que, embora, né, o que você tem é um processo em que o Estado continua como centro do processo de desenvolvimento, mesmo que ele abra espaço para o capital, tá? E desde os anos 80 até hoje, você tem na China, né, um processo de crescimento e desenvolvimento econômico bem sucedido do ponto de vista da expansão material, da distribuição de renda, em alguma medida, né? E que, de certa forma, recoloca muitas questões em torno do debate sobre o desenvolvimento, né? Então, essa ideia que nos anos 90 ganha uma força no contexto do neoliberalismo, né? A ideia de que o Estado não deveria se responsabilizar, que o livre mercado, né, daria conta dos objetivos de desenvolvimento, tudo isso a China parece colocar em xeque, porque ela justamente, né, segue a sua própria receita, digamos assim, e aplica um tipo de política econômica, né, que, se a gente for parar para pensar, né, está muito mais ligado aí a, por exemplo, um debate estruturalista, né, a partir de Celso Furtado, Prebisch, e do próprio Sun Yat-sen, né, na defesa do nacional-desenvolvimentismo e a defesa do Estado, né, como um elemento central em termos do desenvolvimento econômico, tá certo? Então, quer dizer, a China, ela contraria esse receituário liberal. E, a partir disso, né, ela avança, né? E ela, então, digamos assim, né, a experiência política concreta também recoloca os debates em termos das teorias econômicas, né, enfim, e demonstrando a possibilidade de um país com essa trajetória histórica avançar, ascender, disputar espaços, né, no contexto internacional. Quer dizer, seguindo, claro, né, em alguma medida, um movimento que vinha dos tigres asiáticos, mas a China, né, se colocando de uma forma muito próspera, de uma forma muito bem sucedida desse ponto de vista, né? Então, eu acho que é muito importante a gente levar isso em consideração quando a gente vai estudar essa China hoje, né? Quer dizer, pensar que ela, então, a experiência política concreta nos faz refletir também sobre, né, as dimensões aí da perspectiva mais liberal, né? Por outro lado, eu acho que também é importante levar em consideração, né, quando a gente vai entender esse processo da ascensão chinesa mais recente, né, porque o crescimento, a expansão, ela decola, de certa forma, a partir, né, justamente dessas reformas e tudo mais. A gente também não deixar de levar em consideração o fato de que, né,
Primeiro, qual é o contexto da economia política internacional, né, do final dos anos 70, do início dos anos 80, em que a China se insere de forma tão bem sucedida, tá? Então, nesse sentido, também é muito importante trazer para a discussão, né, perspectivas teóricas que vão ressaltar não apenas a China em si e esse processo de crescimento pelo Estado, mas como havia, então, todo um contexto, né, a partir do qual se abre uma certa lacuna, né, em que a China vai entrar. Então, se a gente for também avançar sobre os debates da economia política internacional que vão acontecer nesse período, e também os debates sobre a hegemonia, né? Então, da perspectiva da Susan Strange, da perspectiva também nacional, do Fiore, da Maria de Conceição Tavares, está se discutindo o que está acontecendo naquele contexto no capitalismo internacional. Então, não dá para entender a ascensão da China sem entender que ela faz parte de um todo. E o que está acontecendo nesse todo, né? Está acontecendo um momento, né, de crise da hegemonia americana que se manifesta de várias formas. Talvez, fundamentalmente, através, né, de uma readequação da política monetária que promove aí, vai promovendo um processo de expansão do capital transnacional norte-americano e ocidental. E, ou seja, uma reconfiguração do capitalismo contemporâneo muito marcado por um processo de difusão e de transnacionalização das empresas em busca de mão de obra barata, tá? Em um contexto de crise do capitalismo, tá certo? Um contexto em que o pós-guerra, os anos gloriosos do pós-guerra, chegam ao fim e as contradições do capitalismo se apresentam. E o próprio capitalismo vai encontrando formas de superar essas contradições, tá certo? E não dá para pensar a ascensão chinesa fora dessa perspectiva mais da totalidade, tá certo? E aí, quer dizer, vem na minha perspectiva essa visão, né, do resgate teórico, né? Então, do ponto de vista do capitalismo, de como ele se desenvolve historicamente ao longo dos anos, você tem uma dinâmica, você tem um sentido, né? E as crises, os processos, as contradições, as disputas capital-trabalho, elas são recorrentes. E o capitalismo tem que estar sempre se reinventando, né? Nesse contexto dos anos 70, dos anos 80, né, aparece muito esse contexto da ascensão do capital fictício, né, ou da chamada financiarização, que responde também a esse ambiente de crise, tá? E, de certa forma, é uma coisa até que o Chesney, né, vai colocar em alguns livros que ele escreve, a China entra nesse contexto dando uma espécie de respiro, na medida em que o capital produtivo, né, migra para a China. E aí você tem um contexto em que, né, no Ocidente, abre-se essa configuração do capitalismo financiarizado, mas na China você tem um processo voraz de expansão produtiva, de exploração do trabalho, tá certo?
E as empresas transnacionais americanas estando na China. E a China exportando para o mundo todo. Então, cada vez mais, me parece muito importante entender a China não isoladamente, mas como parte de uma totalidade do capitalismo contemporâneo. É claro que existem especificidades, particularidades fundamentais, mas a China não está descolada desse processo. E a gente precisa entender qual é a funcionalidade da China dentro dessa dinâmica mais ampla do capitalismo contemporâneo, né? Em que medida ela substitui ou se propõe a substituir a hegemonia americana? Ou em que medida ela se alia, né, a um tipo de hegemonia que é muito específico, né? Ou seja, são questões que eu acho que também são muito importantes para a gente pensar, ou seja, refletir sobre a ascensão chinesa, né, dentro desse debate mais amplo, né? E também levando em consideração, né, as discussões sobre as disputas interestatais, né, as disputas hegemônicas. Então, hoje, né, a gente tem se falado muito nessa questão das disputas Estados Unidos-China, né, em que medida você vai tendo também, desse ponto de vista, né, dos estados, um momento em que, né, se havia alguma complementariedade, parece que essa complementariedade também está sendo questionada. E os Estados Unidos numa postura cada vez mais, né, agressiva, né, de contenção da China. Então, essa dimensão também da disputa interestatal é muito importante. Tá? Bom, para fechar aqui, né, eu vou caminhando já para o final da minha exposição, né, aqui, né, em que eu discuti um pouco algumas perspectivas teóricas e também o processo histórico, né, chinês. O último ponto que eu queria destacar é o que eu estou chamando, né, como estudar a China a partir de uma perspectiva crítica, né? Ou, digamos assim, por que interessa estudar a China e só interessa estudar a China desde uma perspectiva crítica, tá? Primeiro, eu acho que é muito importante, como eu ressaltei antes, compreender a dinâmica interna a partir da investigação sobre os processos de crescimento econômico, a partir da investigação da economia política da China, como o Estado e o mercado atuam no sentido da expansão do excedente, da geração de valor, da acumulação de capital. Depois, olhar para a China a partir da perspectiva da crítica da economia política, das disputas de classe, das relações de trabalho, de como a lei do valor se aplica naquele contexto histórico, não é? Como as disputas de classe são importantes. E mesmo que estejamos falando, né, de um país que se propõe à construção socialista. Mesmo aqueles que defendem esta ideia ressaltam a existência de contradições, de conflitos entre burguesia, capitalismo. Então, tem tensões, né? Tem disputas. Essas disputas precisam ser entendidas, precisam ser investigadas, né? Para se entender o que está acontecendo na China, né? Depois nós podemos falar mais especificamente dessas questões que eu estou falando aqui em termos gerais, né? A questão da relação entre Estado e mercado, né? Você tem uma dinâmica do capital,
uma dinâmica dos interesses da burguesia, que moldam processos de desenvolvimento e também movimentos externos de exportação de capitais, que são controlados e guiados pelo Estado, pelas empresas estatais, mas não apenas. Tá certo? Então, é preciso levar isso em consideração, tá? Depois, como é possível entender a China desde uma perspectiva crítica? Aquilo que eu também comentei, né, já adiantei antes. A China não está isolada do desenvolvimento mais amplo do capitalismo, né? Então, eu acho que é muito importante a dimensão da totalidade, a dimensão da investigação sobre as contradições do capitalismo contemporâneo, recente. Então, quando a gente fala de processos de empresas transnacionais, né, que percorrem o mundo em busca de valorização do capital, nós também estamos falando da China inserida nesse processo, tá certo? Quando nós falamos de processos e movimentos, por exemplo, no sentido de exploração de recursos naturais, de avanço sobre territórios, terras, espaços que estão sendo vendidos, comprados, que estão entrando na dinâmica da acumulação do capital. A China também faz parte desse processo, tá? Quando nós falamos das contradições no mundo do trabalho, a China também está inserida nesse processo. Quando nós falamos das contradições do ponto de vista dos impactos ambientais do desenvolvimento do capital, com modelos de produção centrados na produção em larga escala, no agronegócio, a China também está dentro desse processo. Embora, né, ela mantenha um esforço de estabelecimento e manutenção de propriedades menores, que resulta de um amplo processo de reforma agrária e também de propriedades pequenas, e haja dentro da China uma discussão com relação à importância da manutenção desse tipo de agricultura, ainda assim, a China foi receptora de investimentos externos que moldaram processos produtivos de empresas transnacionais e chinesas que são semelhantes aos ocidentais. Tá certo? Então, agronegócio, agroindústria. Então, quer dizer, a China não está fora desse processo. É claro que nós estamos falando de particularidades, né, de processos distintos, movimentos distintos, mas eu diria que não podemos, então, né, descolar essa discussão. E, quando eu estou falando disso, eu também estou falando da importância de entender a China como parte de uma totalidade em que você tem movimentos do capital e movimentos também do que podemos chamar de novo imperialismo, né? Ou seja, uma relação hierárquica entre estados, novas determinações através das quais esses processos de exploração do excedente dos países periféricos se apresentam. E quer dizer, não podemos mecanicamente situar a China nesses processos e qualificar a China dentro desse quadro, porque precisamos ver as mediações, precisamos ter cuidado para olhar o movimento do concreto, mas também não podemos entender que a China está isolada disso tudo, né? Ou seja, é preciso uma reflexão crítica sobre o movimento que a China vem fazendo
na sua estratégia de expansão global. Então, acho que essa é uma dimensão muito importante também, tá? Então, quer dizer, daí, né, já falando, aproveitando, né, já esses momentos finais, para falar, né, um pouco dos temas que eu pesquiso, né, do que eu venho estudando com relação à China, né. Primeiro, né, eu investiguei, discuti a questão do crescimento, né, o que está por trás do crescimento chinês, e mais recentemente, na tese de doutorado, estudei os processos de expansão da China no continente africano, né, os investimentos, o comércio, e mais recentemente eu continuo analisando e tentando entender como é que a China vem se situando nesse debate, nesse processo por meio do qual os seus capitais estão se expandindo pelo mundo, né? Então, quer dizer, embora eu não possa entender a China como mecanicamente, apressadamente, como um país imperialista, né? Porque ela explora recursos naturais nos países africanos, nos países latino-americanos, porque o imperialismo não é apenas isso, o imperialismo tem muitas dimensões, né? Políticas, culturais, tá certo? Embora eu não possa, eu acredite que você tenha que ter muito cuidado ao fazer isso, é muito importante entender também que, na medida em que a China se insere no capitalismo internacional, né, a partir dos anos 80, e abre o espaço para o capital privado, processos de acumulação, a participação de uma elite, de uma burguesia, a difusão da lei do valor, na medida em que a China entra nessa configuração, ela não está alheia do sentido que vai assumir a continuidade desses processos de acumulação de capital. E em como esses processos de acumulação de capital extrapolam as fronteiras nacionais e avançam para países periféricos também. Então, veja, nesse sentido, o capitalismo, né, ele se estabelece como uma totalidade e se manifesta de várias maneiras, inclusive para nós, periferia. E nesse sentido a gente tem, né, um movimento, por exemplo, de entrada de capitais estrangeiros no Brasil, de uma pauta de exportação que é extremamente centrada em recursos naturais, um processo de primarização da nossa economia, né? Exportação de soja e minério é o que caracteriza o Brasil hoje, em grande medida. E nosso principal parceiro é a China. E, além disso, nós recebemos investimentos diretos estrangeiros, né? Não apenas da China, de vários países, mas também da China, que vão avançando na compra, né, de partes das empresas brasileiras, nacionais, em setores diversos, né? E, quer dizer, nesse sentido, o movimento que a China faz no mundo, né, ele representa um movimento de expansão de capitais e atendimento aos seus próprios interesses. Ainda que o país reivindique internamente a construção de uma alternativa não capitalista. Então, me parece muito importante olhar, né,
esses movimentos da exportação, da exportação de capitais chineses, da aproximação da China no mundo, entendendo as suas particularidades e quais as particularidades do capital chinês, mas não abrindo mão de uma perspectiva, né, de análise do capitalismo contemporâneo como um todo. E como a China não parece se diferenciar, não parece propor uma alternativa nesse sentido, embora apresente um modelo de desenvolvimento distinto das potências ocidentais, dos países centrais. Mas da perspectiva da sua atuação internacional, não é? Nós vamos ter um avanço desse capital chinês, um avanço das relações comerciais, né, que podem comprometer muito a nossa estratégia de desenvolvimento, né? A nossa construção nacional, o nosso desenvolvimento soberano, tá certo? Então, essa é uma das questões que eu venho discutindo mais recentemente, né? Entendendo como que está se dando esse movimento de exportação de capitais, né? Como é que isso impacta nos países periféricos, e como é que a China vai se, então, apresentando para o mundo, né? Desde essa perspectiva aí, né? Da sua estratégia nacional, de construção nacional. Bom, mas, enfim, eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Porque eu já falei demais e eu gostaria de abrir, né, o debate, ouvir as questões de vocês. Eu espero ter sido minimamente clara, né, nessa exposição. Embora não seja fácil, né, fazer esse diálogo entre a perspectiva teórica e também o desenvolvimento histórico, mas o meu foco, né, como eu disse antes, foi estimular, né, vocês, estimular a todos a pensar a China desde uma perspectiva crítica, não é? Né, sem enaltecer, digamos assim, acriticamente, sem fazer análises, enfim, superficiais, mas muito mais do que isso, aprofundar a discussão, né, partir de uma perspectiva teórica crítica e esquecendo, né, e muito mais importante, né, sempre buscando e levando em consideração, né, a incorporação, né, de uma perspectiva a partir da própria China, né, que acho que isso é um desafio central, um desafio fundamental. Então, como eu disse, né, o projeto teórico e político chinês, ele aparece também a partir de reflexões internas, né? Então, tem também, né, a partir dentro da China, você identifica, né, perspectivas teóricas que dialogam com isso que eu comentei aqui, né? Que é o quê? Que é olhar a China de uma perspectiva crítica, que é olhar o processo de crescimento, desenvolvimento, mas sempre levando em consideração essa ideia das contradições, né? Então, por exemplo, a gente tem autores como Wang Hui, né, que faz parte da nova esquerda, né, chinesa, que tem trabalhos muito interessantes, críticos ao neoliberalismo, em alguma medida também críticos do processo de modernização chinês, né, e de questionamento do caminho que a China persegue, né, a partir da abertura, tá? Também tem autores que eu acho que são muito importantes, por exemplo, a professora Lin Xun, que é uma professora da London School, que trabalha muito com essa questão do debate crítico sobre a internacionalização da China, né, a reflexão sobre o que a gente poderia chamar de uma espécie de abandono do internacionalismo, né? Outra autora também que eu gostaria de citar é a Xin Quanli, que trabalha muito essa questão do trabalho na China, das relações de trabalho, e também a perspectiva de análise
de como a China se projeta para o mundo, especificamente para a África. Então, ela tem trabalhos muito interessantes sobre isso, desde uma perspectiva crítica, né? E também outros autores, como o Hao Qi, um professor da Renmin University, que também aborda a interpretação sobre a economia política da China a partir da perspectiva marxista, tá? Ou seja, o esforço também, né, de resgatar e de partir, né, desse debate a partir da própria China, né, do que se tem feito, do que os pesquisadores têm refletido, né, mais recentemente e tudo mais, né, quer dizer, eu creio que é um desafio pensar, né, e avançar dentro desse debate sobre o pensamento chinês contemporâneo, né? Uma questão que está aí, que precisa ser aprofundada, né? Precisa ser pensada, né? Para que, quer dizer, seguindo também essa perspectiva que eu disse da importância de estudar os textos maoístas, né? Para além do fato, né, de que o partido acabou percorrendo outra trajetória, né? Mas assim, eu creio também que a gente tem que não também colocar a China é algo diferente. Não, também não acho. Também acho que o instrumental da economia política crítica, né, quer dizer, deve ser utilizado para a gente também não achar que a China, né, é algo que é diferente. Quer dizer, né, não acho que é assim também. Acho que minha visão é de que, né, é preciso situar a China desse debate crítico. Tá? Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, então, e aí agora eu espero as perguntas aí de vocês. Obrigada. Ótimo, Valéria. Obrigado você. Foi excelente a sua exposição. Ela foi muito clara, organizada, interessante, e não por acaso ela gerou uma série de perguntas que eu vou dividir com você a partir de agora. E aí, para isso, eu te pergunto, você acha mais interessante a gente fazer blocos de 3 perguntas? Ou Acho você gostaria melhor. melhor, né? Podemos fazer blocos, porque aí, né, acho que é melhor. Bacana. Então, a primeira pergunta é da Gabriele, e é essa que aparece aqui para a gente. A Gabriele nos diz, professora, olhando para a China hoje, você acha que o Estado chinês conseguiu a tão desejada posição autônoma no xadrez geopolítico internacional? Em que sentido os BRICS fazem parte disso? O Jackson pergunta o seguinte: diante dessa questão conceitual sobre a China, o conceito de socialismo de mercado é acrítico? É insuficiente? Qual o motivo de se usar capitalismo de Estado e não socialismo de mercado? E a última pergunta do bloco, na verdade, é mais um pedido do que uma pergunta, é o seguinte, encaminhada pelo Edilson, desculpa, encaminhada pelo Edilson. Professora, você poderia falar um pouco sobre o papel dos capitais internos e externos e como a China impôs seus interesses e sem ficar submissa aos capitais globais norte-americanos e europeus? Você pode colocar só essa última novamente, Gabriel, para eu anotar aqui? Claro, claro. Então, essa última, ela aparece projetada aqui. China, impulso. Tá. Tá bom. Bom. Então, vamos lá, né? Primeira questão, né? Infelizmente, eu não anotei os nomes das pessoas, mas agradeço bastante as questões. Se a China conseguiu uma posição autônoma, né? Eu acho que essa pergunta, ela é bem complexa, digamos, né?
não é fácil de ser respondida, acho que depende muito não sei, mas na minha visão, eu acho que ela conseguiu uma posição autônoma na medida em que ela se inseriu no capitalismo internacional, conseguindo construir um desenvolvimento, né, sob liderança do Estado, que representou a industrialização, a modernização, a melhora das condições de vida de boa parte da população, um crescimento econômico substancial, através de uma política monetária, né, que se manteve autônoma diante, né, do cenário internacional, que era e é muito marcado por uma política econômica, digamos assim, muito refém da lógica do capital financeiro, por exemplo. Tá certo? Então, por exemplo, o Brasil promoveu uma abertura comercial de um jeito, fundada na abertura da conta de capitais também, em que o sistema financeiro ganha uma dimensão muito grande na lógica do Estado, da política econômica, tá certo? A China conseguiu fazer diferente, quer dizer, ela conseguiu abrir comercialmente, mas não abre tanto financeiramente. Com isso, ela conseguiu ter um controle do que a gente chama, né, instrumentos da política monetária, controle dos preços chaves da economia, como a taxa de câmbio, né, fazendo política, tá? Fazendo política econômica, abrindo, mas não abrindo tanto, tá certo? Um investimento direto pensado, uma abertura comercial pensada, que usou a tecnologia estrangeira a favor do desenvolvimento das indústrias nacionais, que protegeu a sua indústria. Tudo isso colocou a China, na minha perspectiva, em um processo autônomo, no sentido de quê? De que ela conseguiu fugir dessa lógica, sabe? Da financiarização, conseguiu fugir da subserviência da política monetária. E foi por isso que ela cresceu, tá certo? Foi por isso que ela cresceu, porque o Estado chinês fez política, e política voltada para o desenvolvimento, e não voltada para os lucros do capital financeiro, tá certo? Então, isso representa uma autonomia, e é preciso considerar, isso é muito importante. E aí, mais recentemente, quando ela cresce, avança, as exportações, né? As reservas internas, isso vai permitindo que ela também construa institucionalmente espaços, tá certo? E alianças que se opõem ou, né, se colocam numa posição diferente das instituições tradicionais. E os BRICS talvez seja o maior exemplo disso, né? Quer dizer, a aliança entre países emergentes, né, que, de certa forma, procuram ali uma espécie de, né, desenvolvimento de acordos, de bancos, financiamentos, possibilidades de desenvolvimento que se colocam numa posição diferente daquele mundo que a gente tinha antes, muito controlado pelo FMI, Banco Mundial, as instituições que claramente, né, estão vinculadas a uma ordem ocidental e americana. Isso representa uma autonomia, né? Eu creio que sim, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, aí já partindo, digamos assim, de talvez uma perspectiva mais crítica, né, a gente tem que pensar também que
todo esse movimento que a China fez, ela fez dentro da ordem hegemônica americana, né? Então, assim, o desenvolvimento a partir, né? A formação das reservas, tudo baseado no padrão dólar. Então, de certa forma, a China vai receber empresas transnacionais, americanas e ocidentais, né, que vão produzir na China e exportar para o resto do mundo. Buscando o quê? Vantagens em termos de custos, tarifas, tá? Então, desse ponto de vista mais amplo, talvez mais crítico do capitalismo internacional contemporâneo, né, a China representou uma espécie de, talvez, locus de acumulação de capital produtivo, né? Uma espécie de respiro, ainda que momentâneo, para os problemas e as contradições da acumulação de capital a nível global, né? Portanto, se vinculando a esses processos de acumulação de capital, tá certo? E, né? Então, assim, aí já falando de uma perspectiva mais crítica, né? Assim, que não é, inclusive, não é muito dita. Se a gente for pensar assim, também podemos pensar que existe uma funcionalidade, né? A própria ideia da inserção de uma reserva de mão de obra, né? Mão de obra que no começo, no início do processo, era de fato uma mão de obra mais barata, né? Que agora também já vai mudando, mas existe uma espécie de rebaixamento, né? Do valor da força de trabalho que a China tem a ver, né? Quer dizer, a própria possibilidade de produção de manufaturas e bens de consumo mais baratos, né, representou também uma certa folga, um respiro para o capitalismo como um todo. Mas, enfim, aí eu já estou falando de uma perspectiva mais crítica, né? Mas é claro que nesse campo, né, nessa linha, digamos, nessa camada, eu concordo que há uma autonomia, tá? Há uma autonomia, inclusive com relação a essa lógica, né, do neoliberalismo. Isso é importante, né? Isso é muito fundamental, né? Não dá para desconsiderar. Quer dizer, embora, né, numa autonomia não no campo do desenvolvimento né, da lei do valor. E aí eu já passo para a segunda questão, né, que o colega colocou. É possível falar em socialismo de mercado, né? Faz sentido. Aí eu acho que essa é uma discussão, né, que muito forte hoje em dia, né? Uma discussão importante, né? Eu acho que tem uma visão aí, né, que está até no texto do Samir Amin, que eu passei para vocês, que ele coloca a importância de você pensar, né, que a China abriu, né, rompeu, transita, né, num movimento de abertura mesmo para o capital. Então, você tem caminhos, decisões de política que vão levando a caminhos distintos, né? Então, quando você observa processos de avanço da propriedade privada sobre as terras chinesas, em que conglomerados e empresas pressionam pela desapropriação das terras dos camponeses e acabam conseguindo, né, se apropriar do direito de exploração dessa terra. Quando você fala isso, você fala num caminho que é o caminho do capitalismo, né, claramente, tá certo? Quando você percebe o crescimento da elite chinesa, né, esse caminho também.
Agora, se o processo vai avançando na consolidação de uma estrutura fundiária, né, coletiva não, mas nas mãos do Estado ainda, você vai num caminho socialista. Então, eu acho que nessa discussão é importante observar os movimentos, né, os processos, o que está acontecendo. E ir analisando onde é que isso vai levar a China, né? Agora, é um caminho. Particularmente, né, me parece, assim, a partir das leituras que eu venho fazendo, que é difícil falar em socialismo, né, na China, tá certo? Socialismo de mercado, socialismo. Justamente partindo desse princípio de que há processos de, à medida em que prevalece a lei do valor, permanece processos de alienação do trabalho, ou seja, de exploração da mais-valia e, portanto, processos de geração de valor que configuram uma economia capitalista, justamente devido a essa questão do trabalho, né? Trabalho é alienado, né? Quer dizer, o trabalhador ainda é refém e não é, né? Não tem essa autonomia do fruto do seu trabalho, tá? E me parece, né, que apesar da centralidade do Estado, das empresas estatais, me parece que houve um alargamento, né, do espaço para o capital privado e, mais do que isso, a lógica de acumulação voltada para o lucro. Ok? Então, nesse sentido, me parece difícil, né, falar em socialismo agora na China, tá certo? Enfim, essa é uma discussão, né, muito ampla, mas atualmente eu me coloco um pouco nessa posição, né? E justamente também a partir da minha visão com relação à dificuldade da China em difundir politicamente a perspectiva não capitalista ou socialista, né? Então, me parece que isso não vem acontecendo. Então, eu vejo alguns limites nesse sentido, tá? Bom, terceira pergunta, né? Eu vou avançando aqui para a gente ter mais tempo. A questão dos capitais internos e externos, né? Como a China impôs os seus interesses sem ficar submissa, né? Eu acho que, então, aqui, justamente, né, tem a ver com essa capacidade estatal de ter conseguido coordenar, né, os movimentos de atração de capitais externos, levando sempre em consideração em que medida eles eram estratégicos para a modernização, portanto, criando condicionalidades, por exemplo, para a atração do investimento direto estrangeiro, transferência de tecnologia, e também fazendo políticas internas, políticas públicas, de incentivo à inovação e o desenvolvimento das indústrias nacionais, protegendo as indústrias nacionais. Então, essa maneira de lidar, né, com o capital estrangeiro, o capital interno, abriu-se espaço para o capital interno, mas se protegeu o capital interno. Eu acho que isso garantiu essa capacidade da China de avançar, inclusive em termos de uma indústria nacional, né? De um processo, então, de crescimento baseado na modernização e na indústria nacional, que depois se coloca no mundo exportando capitais e que, então, né, detentora da maior parte de grande parte do valor gerado. Então, acho que aí foi uma estratégia também de política, né, que marcou essa trajetória que a gente falou, né, que eu não entrei em detalhes porque não havia tempo, mas se a gente for ali
né, investigar, né, a gente vai ver isso, quer dizer, tem muita política industrial, tem muita política de pesquisa e desenvolvimento, tem políticas de proteção à indústria nacional, para que a China, de fato, não ficasse submissa, né, independente dessa atração do capital estrangeiro e de como esse capital estrangeiro poderia ter, né, privado a indústria chinesa, o governo chinês, de se apropriar, né, né, desse desenvolvimento e de expandir o nível de empregos, o nível de renda, né? Isso tudo tem a ver com a autonomia. Isso eu acho que a China conseguiu fazer, né? Ok? Ok. Valéria, eu vou dividir com você um novo bloco de perguntas, mas antes eu gostaria de repercutir um pouco a reação da turma. A Paula nos diz o seguinte: ótimo, obrigada, professora. O Magno, excelente exposição. A Beatriz, professora, obrigado pela exposição, foi excelente. O Vinícius também elogia e agradece. Assim como o Rafa, não é? Esse participante nos diz, aula incrível, não é? Mobilizando vários repertórios na crítica da economia política, parabéns. O Itamar, obrigado, professor, excelente aula. A Jéssica, muito obrigada pela excelente exposição, professora Valéria. O Matheus, excelente exposição, professora, obrigado pela aula. A Gina também agradece, não é? Dentre outros comentários. Para além desses comentários, eu passo para o bloco seguinte de questões, que encerra essa nossa discussão de hoje, tá bom? E o bloco seguinte, ele começa com uma pergunta encaminhada pela Sara, que é essa daqui. Ela nos diz, boa tarde, professora, obrigado pela exposição. Gostaria de perguntar sua opinião sobre o papel da China em um mundo pós-pandemia. Em seguida, temos uma pergunta do Júlio, que se dividiu em duas partes. Inicialmente, o Júlio nos fala. Fala-se de uma China desinteressada em policiar o mundo. No entanto, existem narrativas de que a China precisa combinar o poder econômico e o poder bélico para se tornar a maior hegemonia. Faz sentido? E aí o Júlio complementa com o seguinte: ao fazer isso, a China não estaria colocando em causa, não é, o seu projeto econômico? E por fim, temos uma pergunta da Beatriz, que nos diz o seguinte: gostaria de saber se você pode abordar um pouco mais o debate mencionado acerca das propriedades no campo e o desenvolvimento agrícola do país, levando em consideração a baixa produtividade. Tá ok. Bom, acho que eu vou começar pela última, né? Eu nunca fico tentando lembrar o nome, mas não me lembro. Mas sobre essa questão, né? Uma coisa que eu acho que é importante ponderar, né? É que nesse movimento de reformas e abertura, né? O que aconteceu foi que a China ela manteve a propriedade da terra no campo nas mãos do Estado, concedendo direitos de uso da terra às famílias, né, aos indivíduos. Então, as comunas foram dissolvidas, mas a terra ainda se mantém como propriedade estatal e você tem contratos de uso da terra. Isso foi muito importante para manter esse esquema, né, de propriedades menores, tá certo? E aí veio também muito investimento, de modo que a produtividade agrícola na China aumentou muito, tá?
nos anos mais recentes. Inclusive, isso é crucial para, né, alimentar e dar conta do processo de urbanização e industrialização, tá? Então, esse é um ponto muito importante aqui. Aí, o que acontece? Existe um debate, e aí eu recomendo que vocês vejam esse debate na revista Monthly Review. Tem vários textos sobre isso, que é mais ou menos um debate seguinte: existe um movimento dentro da China em defesa da manutenção dessa estrutura de pequenas propriedades, em defesa da manutenção dessa propriedade nas mãos do Estado, e isso seria central para a consolidação ou manutenção de um tipo, né, de sociedade com perfil socialista e tudo mais, tá? Então, é muito interessante, se você for ver na Monthly Review, você vai ver um monte de texto nesse sentido, tá? Agora, por outro lado, também tem até um texto, né, da professora Isabela Nogueira, que ela vai ressaltar que também existe um movimento em que empresas, conglomerados, vêm avançando, enfrentando esse sistema e tentando absorver e se apropriar dessas pequenas propriedades, privatizando a terra, tá? Por quê? Porque ganha o direito de uso da terra, coopta governantes locais, e a terra vai sendo privatizada, mesmo que não propriamente dito, entendeu? E isso também vem acontecendo. Então, você tem várias coisas, né? É uma tensão, é um debate. Então, assim, é um tema que eu nunca pesquisei profundamente, mas é um tema muito interessante, e eu andei lendo esses textos, esses debates da Monthly Review, e achei um debate super importante, porque dialoga com a questão do socialismo na China, né, dialoga com a questão das tensões de classe, e é determinante, quer dizer, é fundamental, assim. Tá? Então, fica aí a minha dica, né, é o que eu poderia te ajudar nesse sentido, tá? Bom, com relação ao papel da China no mundo pós-pandemia, né, eu acho que aí, né, quer dizer, eu até escrevi um texto, né, que foi publicado naquele site Outras Palavras, ano passado, em que eu coloco como a China realmente, assim, se a gente for comparar, né, como é que os países responderam à pandemia, à crise sanitária, né? A China teve uma resposta extremamente rápida e que mobilizou um aparato estatal, administrativo, de gestão e também fiscal, financeiro, construindo hospitais, né? Fornecendo equipamentos, testes, de uma maneira incrível, né? Então foi, assim, realmente uma experiência muito... Se você for comparar, né, com países ocidentais, negacionistas, neoliberais, que faltava hospital, faltava dinheiro, a China teve uma resposta, né? E mais, nessa questão da proatividade no fornecimento de vacinas, na predisposição da China em ajudar outros países, tá? No combate à pandemia. A China vai entrar aí realmente muito forte, né, nesse sentido. E uma recuperação econômica que vai se dar, né, relativamente rápido, né? Não é à toa que isso acirra as tensões com os Estados Unidos, né? Isso recoloca e coloca em outro patamar essas tensões, porque os Estados Unidos não vão admitir, né? Ou seja, agora, então esse é um ponto, tá? Mas tem outro ponto que eu acho que é importante colocar, né? É que também é preciso, como eu disse antes, né? Se eu parto de uma perspectiva crítica da análise das contradições do capitalismo contemporâneo, né? Também é preciso pensar, né, sobre essa questão de como a China
vem também avançando em termos de processos produtivos agrícolas que têm um impacto ambiental muito grande, né? Quer dizer, não existe nenhuma confirmação, não se sabe ainda a origem do vírus, né? Esse é um debate super complexo que está permeado de preconceito e xenofobia, os Estados Unidos avançando nessa narrativa anti-China, que é horrível, né? Que é extremamente complicada, mas ao mesmo tempo, se a gente for debater crise ambiental, agronegócio, agroindústria, no mundo todo, e como isso tem a ver com ambientes propícios para o surgimento de novas doenças, tá? E aí a gente está falando de Estados Unidos, México, China, Brasil, ou seja, formas de produzir alimentos, animais, que se aliam à devastação ambiental e que, infelizmente, colocam ambientes propícios para o surgimento de doenças, tá certo? Então, aí é outra discussão, né? É uma discussão, né, que tem a ver, como eu disse, com o debate sobre o capitalismo contemporâneo, suas contradições, e como é que a China se coloca, tá certo? É um debate muito delicado, obviamente, porque na superfície, na imprensa, tem muito a guerra de narrativas, né, americana, principalmente, né, e não é essa a intenção. Ou seja, mas assim, é uma questão que eu acho que tem que pensar, tá? Mas certamente, do ponto de vista da resposta, a China ela apresenta uma resposta muito mais eficiente. Também porque tem um Estado com aparato administrativo e de gestão muito forte, né? Porque tem essa capacidade, né, de controle, né, de dados, de pessoas, isso é outra questão, né? O Estado chinês aparece naquilo que ele ajuda a conter a pandemia, isso é fundamental, mas também naquilo que ele representa como, né, uma capacidade de controle, tá certo? Então, então essa também é uma outra discussão. Então tem várias coisas aqui, tá? Não sei se eu fui clara aqui. Enfim, e aí finalmente, né, a pergunta do Júlia, a China. Então, aí a gente precisa pensar, né, nesse debate sobre hegemonia, né? O que é hegemonia? Hegemonia da perspectiva, né, do Arrighi, que traz aí uma discussão a partir do Gramsci, no plano internacional, como é que cada país como é que os países vão construir esse processo, como é que eles vão fornecer para o mundo instrumentos, né, de coerção, de consenso. Nesse debate, a gente precisa pensar até que ponto a China quer ascender, ela quer se tornar hegemônica. Será que ela quer se tornar hegemônica? Porque pode ser que ela não queira, né? Pode ser que ela queira uma espécie de controle ali da região asiática, não é? A capacidade de acesso, influência no mundo, mas não de fato um exercício hegemônico da forma como a gente pode entender hegemonia determinada dependendo das categorias. Claramente, isso envolve aliar poder econômico, tecnológico e poder militar. Ela vem avançando nos gastos e investimentos militares. Ela vem avançando nos esforços de avanço tecnológico. E ela vem avançando também, né, no econômico, tá certo? Mas, ainda assim, não sei se ela pretende, né, se ela tem essa proposta de exercício de hegemonia, né? E aí eu concordo, quer dizer, se existe essa predisposição, né, para uma ascensão hegemônica,
ela vai se deparar, né, com o questionamento do seu projeto, né? Se é que esse projeto também já não é muito questionado, já não está sendo questionado. Então, assim, eu acho que falar em hegemonia também é falar em um exercício de poder, né? Isso envolve um tipo de atitude e de política externa, de ação, que em alguma medida vai envolver uma submissão de esferas econômicas, né, e políticas de outros países. Isso, então, se vem a acontecer de fato, marcaria justamente né, o abandono da China na suposta construção de um socialismo, né? Mas muitos vão discutir, não, a China não está interessada nisso, não é bem assim, não é? Enfim, aí vem esse debate, né? Até que ponto ela quer, até que ponto ela tem um discurso de não querer, mas está voltada para isso de fato, né? Mas eu concordo no seguinte, assim, eu acho que esse movimento da relação da China com outros países, de exercício de poder econômico, né? É o que de fato vai definir muito do que a China será, do ponto de vista de é socialista, não é socialista. Acho que essa é uma questão chave, né? Porque eu acho que isso vai definindo um pouco as contradições desse modelo, né? Porque se ela reproduz um movimento típico dos países ocidentais, então ela se alia, né, como um país capitalista, digamos assim, né? E em muitos sentidos é um pouco o que a gente vê acontecendo. O acesso aos recursos naturais, né, a compra de empresas, investimentos, enfim. Ok? Aí a gente, então, né, é uma coisa que está em movimento, que está em processo, que a gente tem que observar. Ok? Bom, acho que é isso, Gabriel. Ok, Valéria. Olha, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, agradeço a participação de todos e todas. Espero que tenha sido produtivo, né? Muitas coisas, mas enfim, foi um exercício mesmo aqui para a gente pensar um pouco essa questão, né, da China, do debate teórico. Acho que são temas que ainda temos que aprofundar bastante, ainda mais quando falamos de China, né? Acho que ainda está tudo um pouco assim, né? A gente, algo que a gente tem que aprofundar. E foi um pontapé, digamos assim. Ótimo, Valéria. Foi um pontapé para a gente muito, muito bom, muito produtivo. Eu agradeço mais uma vez e agora a gente continua um pouco mais na nossa sala de aula. Tá bom. Aí eu fico aqui, eu entro no Meet, é isso? Você entra no link que eu encaminhei para o seu WhatsApp. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Então, gente, muito obrigado a todas e todos que acompanharam a nossa discussão. Esse vídeo ele vai ficar, assim como os demais vídeos do curso, disponível no canal do YouTube do NITS, então vocês podem assistir novamente, eventualmente compartilhar com outros colegas, tá bom? Então, nos encontramos agora na próxima semana, no dia 26 de junho, e o convidado da próxima semana é o professor Dr. Arilson Favaretto, que vai discutir com a gente o tema a economia política mundial e a dinâmica do setor agroalimentar brasileiro. Tá? Então, nos vemos na próxima semana. Tchau, cuidem-se.